Deus, e nós vamos meditar um pouco sobre essa palavra. Louvado seja Deus. Vamos entender um pouco daquilo que Deus tem para falar conosco na manhã desse dia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos fala aqui em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Então Davi perguntou: ainda há alguém da família de Saul para quem eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Havia um servo da família de Saul chamado Ziba. Levando na presença do rei Davi, o rei lhe perguntou: tu és Ziba? E ele respondeu: teu servo. O rei prosseguiu: não existe alguém da casa de Saul para que eu possa demonstrar bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O rei lhe perguntou: onde está? Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de sua casa, ou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez reverência. Davi perguntou: Mefibosete? E ele respondeu: aqui está teu servo. Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então Mefibosete lhe prestou reverência e disse: quem é o teu servo para atentares para mim, um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: dei ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e toda a sua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e teus servos, e recolherá dos frutos para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerás para sempre à mesa do rei. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus com essa palavra. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. A palavra do Senhor, ela nos dá um exemplo e nos ensina algo muito precioso da parte do Senhor. Entender que Deus, ele não se esquece, ainda que o homem se esqueça. E quando Deus tem uma promessa e faz uma aliança com você, ainda que o elemento principal se esqueça, aquele que fez a promessa, Deus sempre dará um jeito de fazer ele se lembrar da promessa que Deus havia feito com você. Então, é importante que nós possamos lembrar o que Deus fez e aquilo que Deus vai fazer. A história de Mefibosete é uma história muito conhecida dentro da Bíblia Sagrada. Inclusive, já foram feitas canções contando a história de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, ele era neto de Saul. Jonatas, ele era o primogênito de Saul, o herdeiro do trono. Era Jonatas que deveria reinar no lugar de Saul. Porém, a Bíblia fala que Saul foi rejeitado por Deus para não reinar. E não obstante, Deus não procurou entre os filhos de Saul alguém para ungir rei no lugar de Saul. Pelo contrário, Deus foi à casa de Jessé através do profeta Samuel e escolheu um dos filhos de Jessé, no caso Davi, que era o menor da sua casa. A Bíblia diz que Davi, por ser um moço,
não tinha tanta importância como os outros que eram guerreiros e mais experientes na batalha. Porém, a Bíblia fala que Deus, ele não olha para a aparência e nem atenta para o que está diante de si, mas Deus presta bastante atenção no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é imprescindível que todo homem de Deus, que toda mulher de Deus, tenha em Deus um coração inclinado para Deus. Tenha um coração inclinado para o Senhor. Tenha um coração voltado para Deus. Tenha um coração voltado para o Senhor. Porque essa é sem dúvida a vontade de Deus. Que você tenha um coração inclinado para Ele. Porque quanto mais inclinado for o coração para as coisas do Senhor, mais abençoado, louvado seja o nome do Senhor, a pessoa será diante de Deus. Isso é muito importante, guarde isso no seu coração. Não deixe o seu coração no lugar errado, mas deixe o seu coração em Deus, porque quando o coração do homem, da mulher, está em Deus, pode ter certeza, Deus olha para você quando ninguém olha, Deus vê você quando ninguém vê. Deus se importa com você quando ninguém se importa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu Davi para ser rei no lugar de Saul. Porém, o herdeiro principal do trono, que seria Jonatas, não tem raiva de Davi, pelo contrário, reconhece Davi como alguém que foi escolhido por Deus para tomar o lugar de Saul. Ele reconhece a unção que estava na vida de Davi e faz aliança com Davi. A Bíblia diz que Davi e Jonatas, eles se amaram, eles foram amigos de verdade, eles foram amigos de fazer aliança e promessa um para com o outro, de um cuidar da casa do outro. Bendito seja o nome do Senhor. E quando chega o momento de Davi cuidar da casa de Saul, quando ele reina, quando ele é ungido rei de Israel, a Bíblia diz que ele não esqueceu da promessa. Não, pelo contrário, ele agregou todos os filhos e filhas de Saul, todas as pessoas que eram da família da casa de Saul, e a Bíblia diz que ele cuidou de todos esses, em nome do Senhor. Ele cuidou por causa da promessa que ele fez com seu amigo Jonatas. Ele agregou a família de Saul e cuidou de cada um dos filhos de Saul. E um dia, Davi, então, depois de já ter feito bem para praticamente toda a família de Saul, lembra: será que ainda existe alguém da casa de Saul que eu tenha esquecido? Ou alguém que passou batido e eu não me lembrei, eu não sabia, eu não sei se existe? Então ele chama os seus servos, ele chama os seus conselheiros, ele chama quem está perto dele e pergunta: existe ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus com ele, por amor de Jonatas? E a Bíblia diz que, enquanto ele estava perguntando, alguém diz assim: olha, eu conheço um servo que trabalhou na casa de Saul e que conhece toda a família de Saul. E a Bíblia diz que eles chamam esse servo chamado Ziba e o colocam diante de Davi. E Davi chega para Ziba e diz: ainda existe alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência, para que eu use de bondade de Deus, por causa da promessa que eu fiz com Jonatas? E a Bíblia vai dizer que o servo chamado Ziba diz: existe ainda um, mas ele é aleijado de ambos os pés, e ele mora na casa de Maqui, filho de Amiel, e ele mora em Lodebar. Mas entenda que o servo de Saul conhecia toda a família de Saul, inclusive conhecia o filho de Jonatas. Se eu conheço um chamado Mefibosete, ele é filho de Jonatas. Ou seja, Davi lembrou de toda a casa de Saul, lembrou dos irmãos de Jonatas, mas Davi provavelmente não conheceria ou não teria conhecimento que Jonatas tinha um filho, e muito menos que esse moço fosse um aleijado de ambos os pés. A Bíblia diz que enquanto o povo de Israel soube que Saul estava morto e que também o seu filho Jonatas estava morto, a Bíblia diz que o povo se pôs a fugir, e a babá, a ama que cuidava do pequeno Mefibosete, ao fugir com ele,
ela deixou escapar das suas mãos e ele quebrou os pés. E ele ficou aleijado dos pés. E a Bíblia diz que por causa disso, ele cresce sem saber o que é nobreza, cresce mesmo sabendo que era herdeiro, mesmo sabendo que era filho de príncipe, que também teria essa posição, ele foge e se isola em Lodebar e vai morar de favor na casa de Maquir. E a Bíblia diz que enquanto ele está lá, Davi está tomando posse do reino, Davi reina, Davi toma conta do reinado, e a Bíblia diz que Davi então lembra-se que se há possibilidade de haver mais alguém da casa de Saul, para que ele pudesse usar de benevolência, para que ele pudesse usar de bondade, para que ele pudesse cuidar como ele estava cuidando dos outros. E a Bíblia diz que exatamente que ainda existia um filho do filho de Saul, filho de Jonatas. Ainda existe um que é filho do teu amigo, o filho daquele com quem tu fez aliança, mas ele não tem tanta importância porque ele é aleijado, ele não tem força para andar, ele está aleijado dos pés. E a Bíblia diz que Davi manda chamar Mefibosete. Jesus mandou buscar aquele moço. Meus irmãos, é interessante nós observarmos como encaramos o momento de decepção, como encaramos o momento da luta. Ela pode afetar a nossa vida, ela pode afetar o nosso entendimento das coisas. Aquele moço, ele sabia quem ele era, ele tinha entendimento de quem ele era, ele sabia que ele era filho de Jonatas, ele sabia que ele era da família de Saul, mas o que aconteceu com ele foi algo muito traumático. Existem feridas, meus irmãos, que elas ferem muito mais na alma do que no corpo. Existem marcas que vêm na nossa vida que nos fazem meditar: será que verdadeiramente Deus tem um propósito comigo? Será que verdadeiramente Deus tem um plano na minha vida? Será que verdadeiramente Deus me ama? Será que verdadeiramente Deus quer fazer alguma coisa por mim? Porque está profundamente ferido na alma. Porque alguém jogou uma palavra de maldição. Porque alguém disse para ele, alguém disse para ela: você pode ser de linhagem real, mas você não passa de alguém que está aleijado. Você pode ter um chamado, você pode ter um ministério, mas você não passa de alguém que está aleijado. Por isso você não é digno. O diabo tenta te enganar, ele tenta te iludir, ele tenta te desiludir daquilo que você verdadeiramente é. O diabo quer que você passe o resto da sua vida lamentando a sua sorte, jogado na casa de alguém. Por favor, de favor, se lamentando numa terra que não dá fruto, numa terra seca. Você olha para Lodebar e diz: esse é o meu lugar. Eu não produzo, eu não gero frutos, eu não tenho importância, eu posso até ser alguém que tem um chamado, mas não tenho tanta importância. Então eu vou ficar aqui em Lodebar, eu vou me esconder, eu vou ficar quieto na minha, e eu sei que aqui é o meu lugar. Porém, o Deus que te conhece, que plantou aí dentro de você, que colocou aí dentro de você um ministério e um chamado, ele sabe quem você é, ele sabe onde você está, e ele vai te buscar para te exaltar, porque Deus é fiel na terra para te abençoar. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso, porque Deus conhece você e Ele não esquece da promessa. Ele sabe que a promessa diz respeito a você e Ele jamais se esquecerá da promessa que Ele mesmo fez a você. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, minha irmã, por isso, meu irmão, não escute as palavras de maldição de alguém. Existe mais um, mas ele é aleijado, ele não vale muita coisa. Ele está lá em Lodebar, porque o lugar dele é lá. Ele não pode ser rei, por quê? Porque ele tem um defeito físico, porque ele tem um problema nas pernas, porque ele tem os pés quebrados. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Ele não pode ser rei, porque ele tem um defeito físico. Ele não podia ser rei, meus irmãos,
porque o chamado para reinar era de Davi, mas ele era príncipe, ele tinha que estar na posição que era de príncipe. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo, eu não canso de dizer isso, eu não canso de repetir isso. O diabo não quer que você se reconheça como alguém que é príncipe, como alguém que é princesa, como alguém que tem o sangue de Jesus na vida e que isso te torna importante demais na presença do Senhor. O diabo não quer que você se reconheça, porque ele sabe que na hora que você se reconhece, você se levanta, você se anima e você corre atrás e você é abençoado, e você é abençoada. Por isso ele quer colocar depressão, ansiedade, tristeza, tudo aquilo que atrapalha você de crescer na presença de Deus, tudo aquilo que atrapalha você de prosperar espiritualmente e consequentemente prosperar financeiramente, ser abençoado na sua vida financeira. Louvado seja Deus. Deus quer mudar essa história na sua vida. A Bíblia diz que quando os homens vão buscar a Mefibosete e ele entra na presença do Senhor, o seu rei, o rei Davi, a Bíblia diz que ele se prostra diante do rei em reverência. E o rei pergunta: és tu Mefibosete? Ele diz: estou aqui, Senhor, sou teu servo. E a Bíblia diz que Davi então fala para ele: não tenha medo, porque certamente eu usarei de bondade de Deus para contigo e restituirei as terras que eram de teu avô, ou seja, as terras que eram de teu pai Saul, que consequentemente seriam do teu pai Jonatas, e agora serão tua. Eu restituirei tudo o que era teu, o que era da tua família. Eu restituirei tudo o que era da tua família, será teu. O que seria de Jonatas como herança será seu, porque você é herdeiro. Louvado seja Deus. Aprenda a se reconhecer. Você é herdeiro. Você é herdeira, você tem direito à herança, você tem direito como herdeira, como herdeiro, você tem privilégios. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Você tem direito à herança, mesmo que você não se reconheça, mas você tem direito. E é exatamente isso que essa palavra vem nos ensinar, que nós precisamos aprender a aceitar aquilo que nós somos. E você não é de forma nenhuma uma pessoa que é derrotada. Você não é de jeito nenhum uma pessoa que merece ficar no chão, que merece ficar, não. Você é uma pessoa que foi chamada pelo Senhor, que foi restaurada pelo Senhor para ser uma pessoa abençoada na terra. Mas as lutas, elas pressionam tanto, mas pressionam tanto, que elas tentam nos fazer esquecer quem somos. Elas tentam fazer a gente esquecer quem nós somos. Entenda isso. Aleluia. A Bíblia diz que quando Davi diz tudo isso para o Mefibosete, ele então se dobra mais uma vez, com o rosto em terra, e começa a dizer o seguinte para o Senhor, seu rei. Ele diz: ah, Senhor, quem sou eu? Para que tu te lembres de mim. Eu não passo de um cão morto. Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. Quem sou eu para que tu te lembres de mim? Quem sou eu para que tu te lembres de mim, Senhor? Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Mas Davi, ele olha para aquele moço e diz: você é alguma coisa. Você é alguma coisa sim. O diabo está dizendo para você que você não passa de um aleijado espiritual. O diabo está fazendo você se comparar com um animal morto, com um cão morto, que não tem valor nenhum. O diabo estava dizendo para Mefibosete: não, você não vale nada. Seu lugar é na terra seca. Seu lugar é na sequidão. Seu lugar é na terra onde não há esperança e na terra onde não nasce nada. O seu lugar é lá. Porém, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus te chamou, não importa se você está na terra seca,
Não importa se você está vivendo de favor na casa de alguém. Não me importa se você está vivendo da caridade dos outros. Quando Deus te chamou, Ele disse para você: eu vou te tirar dessa situação onde você está e vou te colocar no lugar de honra. Deus está dizendo para você nessa manhã: eu tenho lugar de honra para colocar você. Eu tenho lugar de honra para colocar você, crente. Aleluia. Eu tenho lugar de honra para colocar você. Não importa se você está em Lodebar, não importa se você está vivendo na casa de Marquinhos de favor, não importa, você vai sair daí e vai entrar no palácio, vai viver em Jerusalém, no lugar da adoração. Você vai se assentar na mesa do rei, você vai comer da comida do rei, você vai usufruir da presença do rei. Meu Deus, que coisa forte. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Deus preparou o melhor para a sua vida. Deus preparou o melhor para a minha vida. Deus preparou o melhor para mim e Deus preparou o melhor para você. O diabo, ele é mentiroso. Ele quer que você diga exatamente aquilo que Mefibosete disse: eu não passo de um cão morto. Por que que o Senhor está sendo bom comigo? Aleluia. Deus está sendo bom comigo. Deus está sendo bom com você, porque Ele tem uma grande obra na minha e na tua vida. E por isso Ele está sendo bom para mim e está sendo bom para você. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, aprenda que Deus está no controle da sua vida e que Ele não esquece da promessa e da aliança que foi feita. Ele fez a aliança, Ele fez a promessa, Ele a cumprirá cabalmente. Eu vejo na vida de Mefibosete alguns sintomas de depressão, complexo de inferioridade, sabe? Se sentindo menosprezado. Afinal de contas, ele tinha uma deficiência que dizia exatamente isso: você não vale muito porque você não passa de um deficiente. Você não vale muito porque você não passa de alguém que está aleijado. O diabo está dizendo exatamente isso para você. Você está aleijado espiritual. E o diabo quer que você continue aleijado espiritual. Sim, ele quer que você continue aleijado espiritual. Exatamente, ele quer que você se sinta exatamente como Mefibosete. Ele quer que você se sinta um cão morto, sem utilidade nenhuma. Por quê? Porque você já foi crente, porque você já caiu, agora está se levantando de novo, e as pessoas não te dão o valor, as pessoas não gostam de você, as pessoas não dão o valor que você merece, mas Deus te dá o valor que você merece. Ainda que o homem não dê o valor que você merece, Deus vai levantar pessoas certas para te dar o valor que é merecido. Então, meu irmão, então, minha irmã, eu quero te convidar a adorar a Deus, a exaltar o Senhor nessa situação que você está. Dobre-se diante dele, enfia o seu rosto na terra, coloque a sua cara no pó, coloque a sua boca no pó, levante um clamor ao Senhor, e Ele vai te restituir tudo aquilo que o teu adversário te roubou. Ele vai te devolver a alegria, Ele vai te devolver a esperança, Ele vai te devolver aquilo que é seu. Ele vai restituir o ministério da palavra, Ele vai restituir o ministério do louvor, Ele vai restituir o chamado que Ele tem na sua vida. E você que antes estava aleijado, agora se colocará de pé, vai sentar na mesa da presença do Senhor. Aleluia. Como diz o Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Louvado seja Deus. Deus vai preparar um tempo, ou já preparou um tempo. Eu profetizo que Deus já preparou um tempo para te abençoar e para te dar vitória nessa terra, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu ministério, no nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, porque quando Mefibosete achou
que estava tudo acabado, que estava tudo terminado, ele saiu de Lodebar para se assentar na mesa do Palácio Real e sentar todos os dias da sua vida na presença do rei e comer como se fosse um dos seus filhos. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para a sua família. Então não esqueça de quem você é. Você tem um legado, você tem um chamado, você tem uma vida com Deus e o diabo não pode impedir o que Deus tem para fazer na tua e na minha vida. Amém? De Lodebar